fiz uma reunião esta semana com a nossa juíza eleitoral, Vanessa Ludmila, doutora Vanessa Ludmila, eu acho que esse é o nome da juíza. E nesta reunião, ela nos apresentou um formato que poucas pessoas perceberam, é que a Justiça Eleitoral ela vem ao longo das últimas eleições, mais as projeções futuras, de diminuir a questão econômica, a diferença econômica entre os candidatos. Como é que eles resolveram fazer essa diminuição? Já que não se consegue tirar dinheiro do bolso de quem tem muito, é proibir gastar dinheiro com o que pode ser comprado com dinheiro. Isso, de certa maneira, atrapalha a todos os candidatos, porque, ao mesmo tempo que atrapalha, igualiza mais as eleições, torna as coisas mais iguais. Porque a gente tem o saudosismo, né, de gostar da camiseta política, de querer dar uma camiseta, de querer dar uma caneta, de querer dar um bonezinho, aquela festa política bonita que a gente fazia antes, que era gostosa, aquele barulho, aquelas identificações, a gente gostava muito de fazer isso. Mas o que acontece? O poder econômico realmente fazia diferença. O candidatozinho com poucos recursos fazia 20 camisetinhas, né? E aí tinha um outro que mandava fazer 100 mil camisetas. Então, como é que eles iriam fazer isso? Não pode fazer mais do que tantos. Não dava para contabilizar e igualar os recursos dos candidatos. Então, o que eles vão? Vamos acabar. Porque quem tem dinheiro e quem não tem não vai poder comprar. Não podendo comprar, a gente faz cada vez mais com que as eleições fiquem cada vez mais justas. Então, nestas eleições, diminuíram ainda mais, acabou aquelas placas, só podem fazer os adesivos, umas identificações de meio metro quadrado, enfim, todas essas mudanças elas visam igualar a disputa e faz com que você pode ter dinheiro, mas não pode comprar, não tem jeito. Você não vai poder comprar, não vai poder fazer. Adesivo de carro, por exemplo, está restrito a meio metro quadrado, a 50 centímetros, ou o tampo traseiro do vidro. E com um detalhe, você quando mandar fazer um adesivo de tampo traseiro do vidro, você tampou lá com aquele vidro perfurado, tampo traseiro, você não vai poder fazer mais adesivo nenhum botar no carro, tá? Fique sabendo disso. Quando você faz o adesivo e coloca na tampa traseira, tem gente que vai, pega o adesivo, coloca na tampa traseira e cola outros adesivos no carro, nas laterais. Não vai poder. Você está restrito a 50 centímetros quadrados de propaganda no seu carro. Ou você faz 2 adesivos de 25 centímetros quadrados, ou 4 de 12,50 centímetros quadrados, ou um do tampo traseiro. Você vai ter que optar. Você não vai poder. E outra coisa, aquela estratégia de colocar várias placas, uma do lado da outra, para chamar atenção, ou vários adesivos, também não vai poder. Isso tudo para barrar, certamente, as diferenças econômicas entre os candidatos. Não adianta você fazer muito material, que você não vai ter muitos lugares para colocar. Não adianta você querer fazer coisas que não pode, que seu dinheiro pode comprar. E os gastos estão restritos a 10% da declaração de imposto de renda. Vocês sabem disso? Pois é. Por exemplo, o doutor Vitor, nosso dentista, digamos que ele tenha declarado imposto de renda em 2015 em 100 mil reais. Sua movimentação financeira com a sua empresa ali, seu consultório, aquela coisa toda, tal. 100 mil reais em 2015. Ele só vai poder gastar de recursos próprios na campanha dele 10 mil reais. E se gastar mais, vai ser procurado pela Justiça Eleitoral. Então, não vai ser fácil. Claro que nós sabemos que tem uns pilantras profissionais, que eles vão enganar de tudo quanto é jeito. A gente sempre sabe que tem os malandrões. Mas vai ficar cada vez mais difícil para os malandrões. Por quê?
Toda vez que você gasta, você tem que declarar os gastos, gráficos, contratação de pessoal, enfim. E aí, você gastou sua campanha 200 mil. A Justiça Eleitoral vai querer saber de onde saiu esses 200 mil, quanto saiu do seu bolso, quanto saiu dos doadores, e se eles tinham a declaração equivalente à quantidade de doação que eles te fizeram. E se você gastou dinheiro a mais, que não podia gastar dentro desses limites, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter que devolver o dinheiro gasto a mais e vai ser multado. Talvez até a sua diplomação vai ser cassada. Então as coisas, elas estão bem diferentes nessas eleições. Muito complicadas para os espertalhões. Para quem sempre fez as coisas corretas, agiu corretamente, não tem problema nenhum. Você que está acostumado a cumprir as regras, a cumprir as leis, não tem problema nenhum. Sem problemas. Então, você vai se adequar facilmente às regras eleitorais para cumprir aí a sua candidatura. Sem problema. Agora, os que são espertalhões, você imagina os que gastaram na eleição passada R$1 milhão, R$500 mil. Como é que esse pessoal aí vai fazer para ganhar votos se eles não sabem ser candidatos se não for na base do dinheiro? Então isso é muito complicado. Outra coisa que está permitido o carro de som. O carro de som ficou permitido ainda. Pelo menos nessa eleição ainda está sendo mantido. De 8 horas da manhã até as 22 horas você pode usar o carro de som. Obviamente, sem poder passar com esse carro de som perto de escolas, igrejas, fóruns, hospitais. Então, quando o carro de som estiver passando ao lado dessas localidades, deve obrigatoriamente abaixar o volume, tá? Porque não pode incomodar o funcionamento dessas instituições. Então, o carro de som está autorizado de 8 às 22 horas. Comícios. Comícios, não showmícios. Comícios. Comícios estão autorizados até 0 hora, ou meia-noite, ou 24 horas. Tem cada um chama de meia-noite de um jeito. Vamos botar meia-noite para facilitar. Comícios podem ser realizados até meia-noite. Detalhe, pode ser prorrogado, solicitando autorização para prorrogar, atrasar um pouquinho, acho que até em 2 horas, não me lembro bem. O que mais que eu quero passar para vocês? Carro de som não é trio elétrico. Não confundam. Carro de som não é trio elétrico. O trio elétrico ele tem uma finalidade e o carro de som tem outra. Você pode utilizar-se do trio elétrico para realizar o seu comício. Eu não estou falando showmício. Eu estou falando comício. Por que comício? Porque showmício está proibido. Não pode acontecer show no comício. Não pode ter presença artística de nenhum artista. E aí eu perguntei para a juíza, eu falei assim, Excelência, o meu candidato, o primo dele é o Erasmo Carlos, por exemplo, uma brincadeira que eu fiz com ela. E se ele liga para o primo dele vem no comício e sobe no palanque. Não pode. Não pode. O artista não pode nem subir no palanque para ficar calado do seu lado, em pé. Por quê? Porque a influência de massa, a influência artística sobre a sociedade de uma pessoa famosa pode desequilibrar a corrida eleitoral. Então, está proibido o artista no palco. E aí nós fizemos outra pergunta. Mas e o artista político? O artista político de comprovada militância política está permitido. O que significa isso? Aí você liga lá pro Tony Ramos, o camarada lá da carne. Como é que é aquela carne lá da Friboi? Não estou fazendo propaganda da Friboi não, tá? Aí você liga lá pro Tony Ramos e fala assim,
Ô, Tony, eu preciso contratar você para subir no palco aqui da minha campanha, tal, dar uns tapas no meu ombro aqui, porque aí você aguentou, tal, tal, tal. Enfim. E aí, mas só que eu preciso que você se filie no meu partido aqui, depois você sai. Isso não é comprovado a militância política. Não adianta querer filiar no partido o artista em cima da hora. Não vai funcionar. Então você que é candidato, não adianta querer levar artista para o seu palco se ele não tiver comprovada a militância política. Se ele não for filiado há um bom tempo, ter sido candidato, ter participado de alguma forma, enfim, de alguma maneira, esse artista tem que demonstrar que ele tem uma vida política. Não é imediatista. Ah, resolvi ser político nessa eleição. O juiz não vai receber essa ideia que não vai passar. Então, você não pode colocar no palco do comício nenhum artista. E nem se ele for parente. Não tem jeito. Se for parente, o juiz ele respondeu da seguinte maneira. Falou assim, tinham dois juízes. A juíza eleitoral aqui da minha cidade, doutora Vanessa Ludmilla, e o juiz, que agora não me lembro o nome agora, está anotado nas minhas anotações, ele vai ser o coordenador aqui do Estado para finalização das eleições. E ele disse o seguinte, teve um colega lá que falou assim, eu sou um Paz Leme, eu tenho parentes Paz Leme, então quer dizer que o meu parente não pode manifestar a sua cidadania? Aí o juiz respondeu, cada função na sociedade tem a sua responsabilidade. Eu, como juiz, por exemplo, não posso ter filiação partidária. Eu não posso fazer manifestações públicas, políticas. Então eu estou com algumas limitações inerentes à escolha que eu fiz para ocupar um papel na sociedade. Então a mesma coisa é o artista. O artista tem que entender o papel social e a sua responsabilidade. Não importa se ele é seu parente. Ele tem que entender a responsabilidade da profissão, que é a manipulação de massa. E ele vai desequilibrar as forças se ele trouxer-lhe privilégio pura e simplesmente por ser o seu parente. Eu concordei. Vamos tentar a cada eleição que estamos construindo neste país, estamos buscando o equilíbrio das eleições. Então não fiquem tristes com as regras eleitorais. Agradeçam as regras eleitorais. Claro que nós temos o saudosismo de poder fazer aquela política gostosa, de dar uma camisa com a nossa foto, com nossos dizeres. Era tão gostoso essa campanha, onde a gente via as pessoas ficar felizes. Olha lá, o rapaz com a minha camisa, poxa, que legal, tá me apoiando. Era tão legal. Era fantástico poder participar desse cenário político, só que isso atrapalha, o poder econômico atrapalha o equilíbrio das eleições. E essas atitudes visam trazer um equilíbrio maior na disputa eleitoral, para que nós realmente tenhamos pessoas escolhidas e não pessoas que compraram o voto para estar no poder. Deixa eu ver o que eu mais me lembro. Então eu falei sobre o carro de som. Carro de som não é trio elétrico. Eu falei sobre o comício, não pode ter artista. Pode ficar, o comício pode acontecer até meia-noite. Ah, outra coisa. Sempre tem, em todas as cidades, tem os lugares, né, que são lugares principais para você fazer movimentação política. O centro, por exemplo, você fazer uma pequena aglomeração, um comício no lugar mais central da sua cidade. Quando as cidades são grandes, você tem vários lugares centrais. Mas cidades pequenas, geralmente tem um calçadão, tem uma rua central. As cidades pequenas não têm muitos lugares centrais. Se você é de uma cidade pequena, e você sabe que os lugares centrais para realizar eventos políticos são poucos, eu vou lhe dar uma grande sacada especial para você dos autores da pátria, do Alvorada Política. Que é o seguinte, não requer autorização a aglomeração para finalidade política. É constitucional o direito de reunir-se. Só que tem um porém. Por conta de ser um evento político,
O direito de reunir, o direito de reunião, ele está específico ao primeiro que mandou um ofício para as autoridades dizendo que vai estar naquele local. Então fica a dica. Se você tem uma área central e esta área é pequena, não dá para compartilhar em vários grupos, e você vai ser candidato. É mais uma mensagem para os prefeitos, obviamente. Mas você que é vereador, leva logo essa mensagem para o seu candidato a prefeito, que você aprendeu aqui com a Alvorada Política. Que é o seguinte, você não precisa de autorização, mas quando você está fazendo o evento, você chegou primeiro, quem vem depois não pode fazer. Se você deixar para comunicar às autoridades somente lá na eleição, nos 45 dias, muito provavelmente talvez já tenha outros partidos, outros pré-candidatos a prefeitos, que já pediram autorização para estar naquele local, naquele dia e naquela hora. E ao entrar com a sua solicitação não, a sua informação para as autoridades, você deve mandar um ofício para a Polícia Militar do seu estado e à Justiça Eleitoral da sua cidade, ao Juízo Eleitoral, comunicando que vai estar na praça tal, comunicando, você não vai pedir autorização. Você não precisa pedir autorização para estar reunido em praça pública ou qualquer espaço público da sua cidade. Isso é garantido pela Constituição brasileira. Você não precisa de autorização. Mas você vai solicitar não, você vai informar as autoridades que estará reunido naquele local no dia X, na hora tal. Quando chegar um outro partido, protocolar um ofício informando o mesmo intento, as autoridades vão dizer, não, você não vai poder fazer nesse horário, porque lá já vai estar o partido tal, no horário tal. Tá claro isso para vocês? Então, não é uma requisição de autorização, é uma simples informação. Mas qual é a dica e a grande sacada? Faça já. Você não tem um calendário eleitoral? Você não sabe que vai ser 45 dias? Você não sabe que são apenas 6 finais de semana? Apenas 6 finais de semana. Vejam bem, apenas 6 finais de semana. Eu acho que as cidades elas são muito parecidas. Por exemplo, na minha cidade, a área central, que é pequena, e o melhor dia para estar reunido nessa área central é sábado, só tem um dia por semana. Concorda, Aline? São apenas 6 sábados. E eu já estou providenciando e solicitando os pedidos antecipado. Eu vou pedir já. Essa semana agora vou entrar com os pedidos. E a eleição é só lá na frente. Mas por que eu vou fazer isso? Para garantir que eu vou poder estar lá no sábado fazendo esse tipo de reunião. Tá claro?